Bom, gente, dando continuidade, agora vamos falar um pouquinho sobre essa distinção necessária que precisa ser feita entre direitos humanos e direitos fundamentais. São duas expressões diferentes, então é possível supor ou presumir que tratam de assuntos diferentes. Então, direitos humanos são inerentes à pessoa humana. Isso quer dizer que a gente nasce com eles? Não necessariamente, porque isso aí seria o direito natural, que não é reconhecido, como a gente comentou em outro momento, né? Então, assim, nós temos direitos a ter direitos na medida que os Estados, por meio de tratados internacionais, declaram, elucidam o que são direitos humanos, quais são esses direitos humanos. Então, a partir daí, nós temos, sim, direitos. Mas, a partir do momento que eles são positivados em tratados e leis, né? Então, nós temos, sim, direitos. Todos os seres humanos têm direitos, independentemente de qualquer restrição, de qualquer condição sexual, de gênero, de raça, etnia, de opção político-partidária, religiosa, crença. Nada disso aí afasta a proteção dos direitos humanos. Então, os direitos humanos são para todas as pessoas. A concepção de direitos humanos ganhou força com a Revolução Francesa. É verdade que na Carta Magna do rei João Sem Terra, em 1215, já se elucidaram alguns direitos humanos, né, que serviram para limitar o poder do monarca. Mas na Revolução Francesa aconteceram coisas tão abruptas, tão revolucionárias, como o próprio nome já sugere, que o rompimento do absolutismo garantiu direitos importantíssimos, dos quais decorrem outros, como a liberdade, igualdade e fraternidade. Importante lembrar também que a Revolução Francesa e a Declaração Francesa, que veio 2 anos depois, se influenciou bastante na Declaração Americana de Virgínia, de 20 e poucos anos antes. Então, ou melhor, de 15 anos antes. Então, a questão que é o seguinte: na Declaração Americana, além de se prever os direitos, foram previstas também as formas de se pedir na justiça a concretização daqueles direitos. Ao passo que, na Declaração Francesa, o legislador só declarou os direitos. Então a gente pode ver que, na França, eles adotaram uma posição de direito natural, porque o legislador apenas declara direitos que já existem para o ser humano. Ao passo que, lá no direito americano, eles positivaram os direitos e disseram: olha, esses direitos podem ser exercidos e garantidos mediante prestação jurisdicional da seguinte forma, por meio dos seguintes remédios. Então, listou lá o que hoje a gente tem, por exemplo, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, que vocês vão estudar em processo constitucional no 7º período. Mas na França não aconteceu isso. Então, na França, eles adotaram essa posição aí de direito natural. O que não retira sua importância, porque na Revolução Francesa, eles pediram governos das leis e não dos homens, já que o governo dos homens, segundo Aristóteles, e isso é válido até hoje, é aquele governo em que não se respeitam as leis, não se respeitam os limites que são concordados por todos, por meio das leis promulgadas e elaboradas democraticamente. Então, no governo dos homens tem muito arbítrio, o monarca intervém quando quer no seu direito. Já no governo das leis, o Estado, o poder público está limitado, está adstrito a observar aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. Então, isso também é uma coisa importante que a Revolução Francesa trouxe, né, e que caracteriza os direitos humanos pela declaração que eles elaboraram lá. Mas assim, como eu acabei me aprofundando nesse contexto histórico, vamos conceituar direitos humanos, tá? Direitos humanos são aqueles direitos que são previstos por tratados internacionais, assinados por países, por estados, por nações, e que versam sobre direitos humanos. Então não é todo tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Se eu faço, por exemplo, um tratado sobre comercialização de petróleo, não tem relação com direitos humanos, então esse tratado não tem a ver com direitos humanos. Mas os tratados como aqueles que reconhecem o combate à violência contra a mulher, o combate à discriminação racial, o combate à discriminação de pessoas com deficiência, aí sim eu estou falando em tratados de direitos humanos. Então ali estão presentes direitos humanos, assim como estiveram presentes direitos humanos na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que é o marco, né, da proteção mais recente aos direitos humanos, depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial.
Já os direitos fundamentais, eles são reconhecidos por um determinado ordenamento jurídico interno. Então, assim, eu tenho o direito humano à vida, segundo a Declaração Universal, e eu tenho o direito à vida, segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988. Então, na Constituição aqui, no nosso plano interno, é um direito fundamental. Segundo o plano internacional, é um direito humano. Então eles se conflitam, né? Não, porque muitos direitos que são reconhecidos no plano internacional, a nossa Constituição abergou como direitos fundamentais. Então a distinção entre direitos humanos e fundamentais, basicamente, reside na forma e na abrangência de reconhecimento. A forma, porque o direito humano está presente em tratados internacionais, em convenções internacionais, declarações internacionais e universais, ao passo que os direitos fundamentais estão no plano interno, na Constituição de cada país, certo? E nada impede, por exemplo, né, isso está no artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, nada impede que direitos humanos previstos em tratados e convenções sejam inseridos na ordem interna aqui do Brasil, na nossa Constituição, né? Então, assim, a partir do momento que nosso país assina um tratado, né, com um outro país, ou o Brasil aceita, por assim dizer, um tratado que todos os países estão também aceitando em matéria de direitos humanos, ele entra na nossa ordem jurídica com um status materialmente de direito fundamental. Para ser formalmente, precisa passar pelo procedimento que acontece com as emendas, que vocês já devem saber, que é uma votação em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado, com pelo menos 3/5 dos votos da maioria absoluta. Então precisa ter lá uma quantidade, né, de preferência a quantidade total de deputados e senadores, e que haja 2 votações e 60% desses parlamentares aprovem. Aí esse tratado, esse direito humano vai entrar na nossa ordem jurídica como uma emenda constitucional no sentido formal, certo? E um exemplo recente disso aconteceu com os tratados referentes aos direitos da pessoa com deficiência. Prosseguindo, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o direito internacional dos direitos humanos. Em algum outro período aí, vocês vão estudar o direito internacional, que é uma matéria mais abrangente do que o direito internacional dos direitos humanos, que é o assunto que a gente vai tratar agora. Isso porque no direito internacional você vai ver como funciona o aspecto jurídico das relações entre os países, como eles se relacionam, que tratados, o que é tratado, o que é um pacto, quais são essas diferenças, como é que se aplica a lei de um país em outro. Então, não vamos nos ater aqui a isso. Aqui a gente vai falar dessa subvertente do direito internacional, que é voltada à proteção dos direitos humanos. Então, a gente tem o seguinte: tratados celebrados em matéria de direitos humanos acarretam obrigações aos estados que dele assinam, que com ele aquecem, que com ele concordam. Então, essas responsabilidades, elas ocorrem no plano externo e no interno, mas, segundo a Convenção de Viena, só se aplicam aos estados que fazem parte daquele tratado. Então, o direito internacional dos direitos humanos tem um sistema global de proteção e alguns sistemas regionais ou continentais de proteção. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar um pouquinho do sistema global, que começou com o direito humanitário. O direito humanitário dizia o seguinte: olha, na guerra vale tudo, mas a gente tem que respeitar um limite mínimo de direitos humanos. Então, a atuação estatal era limitada no contexto de guerra, mesmo a gente sabendo que isso é um pouco paradoxal, já que a guerra não respeita nenhum direito humano, né? Não respeita a liberdade, igualdade, propriedade, vida, não respeita nada. Então, de toda forma, começou com o direito humanitário. E por que a gente coloca aqui o direito humanitário como um embrião do sistema global de proteção dos direitos humanos? Porque ele observava, mesmo que minimamente, os direitos das pessoas envolvidas na guerra. Não os que mandavam matar os outros, mas os que eram matados, por assim dizer. Então, assim, a relevância para o nosso assunto é entender que os estados concordavam pelo menos com esse mínimo aí, né? O que é o mínimo. Depois veio a Liga das Nações, que surgiu após o final de cada uma das 2 grandes guerras mundiais e estabelecia sanções contra países que violassem a paz mundial. A gente sabe que na prática isso não funcionou muito, tanto é que houve uma Liga das Nações ao final da Primeira Guerra, mas ela não conseguiu evitar a Segunda Guerra. Então, essas sanções na prática não se mostram
muito eficazes. E isso até hoje, viu? Isso até hoje, como vocês vão poder acompanhar quando estudarem o direito internacional enquanto disciplina autônoma daqui a alguns períodos. A doutrina coloca também a Organização Internacional do Trabalho como um dos embriões do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, porque ele regulou normas trabalhistas a fim de ter um maior bem-estar da população, né? De toda forma, o que esses três itens têm em comum é o fato de levar o direito internacional à figura do indivíduo, porque assim, quase sempre ao longo da história, os sujeitos de direito internacional eram os estados que assinavam, celebravam tratados, mas o indivíduo ficava ali, na margem do direito internacional. Problema dele, ele que se vira aí no direito interno. Mas em caso de um genocídio, uma tragédia assim, sem precedentes, o indivíduo não tinha proteção no plano internacional. Então, esses sucessivos passinhos que foram dados trouxeram o indivíduo para o centro do direito internacional, parando de se centrar em aspectos apenas governamentais, né? Então, em 1945, ao final da Segunda Guerra, veio a Carta das Nações Unidas, que estabeleceu órgãos voltados a essa proteção. Veio a Declaração de 1948, que nós já comentamos, que focou bastante na dignidade da pessoa humana, que é um assunto que a gente vai abordar mais a seguir, e trouxe também, segundo o artigo 5º da Convenção de Viena, a percepção de que os direitos humanos são universais, independentemente de qualquer relativismo cultural. Isso traz um problema, especialmente para a doutrina, pelo seguinte: existem algumas práticas, como a mutilação genital de mulheres em alguns países do Oriente Médio, e as chibatadas praticadas por comunidades indígenas bolivianas, que de plano você vê que violam direitos humanos estabelecidos. Então, alguns autores se posicionam a favor do chamado relativismo cultural, que entende que não existe uma moral universal e que direitos humanos não podem ser um conceito universal. Então, cada sociedade, cada cultura entende os direitos humanos de uma forma e tem que ser respeitado. Mas o que prevaleceu foi o universalismo, né? De forma que o que se pode buscar é uma solução intermediária, é um diálogo entre culturas para chegar a uma forma de o Estado coibir pouco a pouco esse tipo de violação aí, tendo em vista que esses direitos são inerentes à pessoa humana. Então eles são independentes de qualquer condição ou preferência religiosa, política, moral, como já comentamos 2 vezes aí no decorrer dessas explanações. Então, a corrente que se adota é a do universalismo. E, para finalizar aqui, o que a gente pode falar do sistema regional é que ele se presta a reforçar a proteção global da ONU e dos seus órgãos, né? E por ele estar centrado em um continente, é mais até célere, por assim dizer, que o indivíduo consiga uma solução para o seu problema, levado até, por exemplo, a Comissão Interamericana, que é o nosso próximo assunto, né? O Sistema Regional Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Então, o sistema global e o regional, eles se somam. Eles não são um contra o outro e eles não colidem. Isso já é fundamental para a gente entender, por exemplo, a seguir, a atuação do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos.